Olá, meninos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de Química, nós vamos falar sobre molaridade, resolvendo algumas questões. Vocês estão preparados? Eu espero que sim. Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química. Vamos lá? Para a nossa primeira questão, que aborda molaridade, caso você não tenha assistido a aula molaridade, no qual a gente explica o que é molaridade, vocês passem aí no canal da professora Gilveline e vocês assistam, certo? Antes da gente passar para próximas etapas de soluções. Na nossa aula de molaridade, nós falamos, que é uma parte das soluções que aborda concentração das soluções. É uma forma de expressar concentração de solução. E é a forma mais pedida, no caso da química. Então, vamos aqui resolver, já que você assistiu a nossa aula de molaridade, algumas questões fáceis, certo? Que cai bastante nos vestibulares e no Enem. Tenho que dizer, considere uma xícara com 200 ml de leite. Ao se acrescentaram 6,84 gramas de açúcar comum, a sacarose. Qual será a concentração molar? Pergunta. Molaridade, que é a mesma coisa eu falar concentração molar, ou molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, ou concentração mol por litro. Então, tanto faz se eu pergunto qual a molaridade, qual a concentração molar, qual é a concentração em quantidade de matéria, qual é a concentração em mol por litro, tudo pergunta, sobre a molaridade. Então, a pergunta dessa questão é: qual será a molaridade dessa solução que possui 200 ml de leite e 6,84 gramas de açúcar comum? E ele deu o dado. O dado é massa molar do açúcar comum, que é a sacarose, C12H22O11, 342 gramas por mol. E ele aqui deu a resposta, para você conferir depois dos seus cálculos. Vamos ver se a gente consegue acertar? Quando eu falo em química, matemática, física, questões desse tipo que envolvem letras, números, eu sempre recomendo que você coloque à parte os dados, Retire os números do texto, para você poder visualizar melhor. E do texto ele deu o quê? Ele deu volume, 200 ml, ele deu massa do soluto. Soluto numa solução é aquela substância que se dissolve e que está em menor quantidade. Espero também que você esteja acompanhando as aulas de soluções. Massa do soluto, representado por esse M minúsculo e o índice 1. Massa do soluto, 6,84 gramas. Está bem aqui, ó. Volume, massa do soluto, que é o do açúcar comum, cuja fórmula é C12H22O11. E ele também deu o dado da massa molar desse açúcar. E o que é a massa molar? A massa molar também vimos, o que é massa molar na aula de molaridade. A massa molar, para ser bem específico e bem rápido, é a massa molecular. Você que também passou aí e assistiu a aula de massa molecular, eu espero que tenha assistido. A massa molar é a massa molecular expressa em gramas por mol. Então aqui ele já deu a massa molar, não vai precisar você calcular a massa molecular, porque aqui ele já foi direto. E ele pede para você calcular a molaridade. Então eu retirei os dados, todos os dados, ok? Para ficar mais visível quando você for resolver a questão. Aqui para o próximo slide, vou colocar aqui os dados. Molaridade não sei, volume 200 ml, massa do soluto 6,84 gramas, massa molar do soluto 342 gramas por mol. Sempre
Sempre também, quando você vê o volume em ml, transforma em litros. 200 ml transformando em litros, você divide por 1000 e você vai ter o resultado em litros. 200 dividido por 1000, 0,2 litros. Ótimo, né? Se ele está perguntando qual é a molaridade, qual é a fórmula da molaridade? Vocês que assistiram a aula, qual é? Número de mol do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Então, se você tiver o número de mol, né, e se tiver o volume, você pode calcular a molaridade. Nesse caso, ele não deu. Se você observar os dados, ele não deu esse número de mols do soluto. Mas tem como você calcular. Número de mol do soluto é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Você tem um número de mol. Então fica fácil, né? Eu vou calcular a molaridade, certo? A partir da fórmula que eu parto misturando essas duas fórmulas. Como também visto na aula de molaridade, eu posso juntar a fórmula da molaridade com a de número de mol e ter essa terceira fórmula, que é molaridade igual massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Então, eu vou utilizar na nossa aula de hoje, que é resolução de questões de molaridade, essa terceira fórmula. Todas as questões que a gente for utilizar aqui, a gente vai usar essa terceira fórmula. Substituindo os valores nesta terceira fórmula, fica como? Molaridade é igual. Até porque você não sabe qual é o valor da molaridade, então nenhum número deve ser substituído no lugar de molaridade. Molaridade é igual a massa do soluto, a questão deu a massa do soluto, sim, 6,84 gramas. Dividido pela massa molar vezes o volume. Molaridade é igual a massa do soluto, 6,84 gramas, dividido pela massa molar, 342 gramas por mol, vezes o volume, que é 0,2 litros. Sempre também eu estou colocando nas nossas aulas de química que quando você for resolver questões de química, você não está resolvendo matemática, você está resolvendo química. Então, você sempre coloca nas fórmulas os números com as suas unidades. Massa do soluto, massa molar, volumes. Igual 6,84 gramas dividido por 342 vezes 0,2, 68,4. Dividindo esses dois números dá 0,1 mol por litro, que é a unidade de molaridade. E de onde é que eu cheguei a essa unidade, mol por litro? Você aqui, ó, se você olhar aqui nas unidades, você corta grama com grama e vai sobrar o quê? Mol por litro. Facinho, né? Você também pode responder a questão 0,1 mol por litro colocando 0,1 m maiúsculo. A mesma coisa de eu falar mol por litro ou molar. Qual é a concentração da solução? 0,1 mol por litro. Ou então 0,1 molar. Fácil, né, a questão? Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte: em um balão volumétrico de 400 ml são colocados 18 gramas de brometo de potássio e água suficiente para atingir a marca do gargalo, que é 400 ml de solução. Pergunta: qual é a concentração molar? Quantidade de matéria por volume. Mesma coisa eu falar concentração molar, molaridade, quantidade de matéria por volume, certo? Então é a mesma coisa. Pergunta: qual é a concentração molar desta solução? E ele dá um dado. O dado é massa molar de KBr, 119
grama por mol. Tá errado aqui esse dado, porque massa molar, a unidade de massa molar é grama por mol. Tranquilo? E aí dá aqui a resposta, 0,37 mol por litro. E aí, vamos fazer? Vamos sim. Mas antes de fazer, o que a gente faz na questão de química? Nós vamos retirar os dados que a questão nos dá. E os dados ele pergunta qual é a molaridade, ponto de interrogação. Ó, pergunta qual a concentração molar. Então é a molaridade, não sei, ó, ponto de interrogação. Ele deu a massa do soluto, 18 gramas de kPr. Então esse 18 gramas aqui é a massa do soluto. Soluto kPr 18 gramas. Ele deu um volume de 400 ml de solução. E ele deu a massa molar, corrigindo aqui, ó, 119 gramas por mol. Então, observação, sempre numa questão de química, física ou matemática, recomendo que você tire, né, os dados da questão para você poder visualizar melhor qual o tipo de questão que você está fazendo. E aqui é uma questão de molaridade. Vou retirar aqui os dados, certo? E como eu falei anteriormente, quando tiver ml, transforme para litros para facilitar na resolução da questão, porque molaridade, a unidade tem que ser mol por litro. Se você calcular com 400, o resultado vai dar em ml. Então, transforme para litros. E para transformar em litros, a gente divide por 1000, dá 0,4 litros. Questão de molaridade, eu falei que nas questões de molaridade eu vou usar a fórmula, aquela terceira, né? Molaridade é igual massa do soluto dividido pela massa molar, que a questão deu, vezes o volume. A questão tem tudo, né? Ó, pediu a molaridade, deu a massa do soluto, deu a massa molar e deu o volume. Não tem como você não calcular, a não ser que você não saiba matemática, né? Não saiba dividir e nem multiplicar. E creio que você que está aí estudando para o Enem, para os vestibulares, vocês sabem as 4 operações básicas: somar, diminuir, multiplicar e dividir. Mas vamos continuar. Substituindo aqui os valores para a gente calcular a molaridade da questão. Molaridade é igual a massa do soluto, 18 gramas, dividido pela massa molar, 119 gramas por mol, vezes o volume, 0,4 litro. Igual 18 gramas dividido por 119 vezes 0,4, 47,6. Fazendo essa divisão, dá 0,38 mol por litro. Onde é que vem a unidade? Você corta grama com grama, vai sobrar mol por litro. Então, a concentração da solução é 0,38 mol por litro. No qual você também pode escrever 0,38 m, que é molar. Ok? Aqui você sabe, né, quantas moléculas tem em 1 litro, quantos átomos você tem em 1 litro, quantos íons você tem em 1 litro, pelo fato de você também aprender na fórmula ou na aula de molaridade o significado desse mol. Então, se caso você não tenha assistido a nossa aula de molaridade, vale a pena assistir. Vamos aqui para a nossa última questão da aula de hoje. Qual é o volume final de uma solução 0,05 mol por litro de sulfato de alumínio, cuja fórmula é Al2 SO4 3, que contém 3,42 gramas deste sal, que é o sulfato de alumínio. E ele deu os dados. Os dados aqui é a massa atômica do alumínio, massa atômica do enxofre e a massa atômica do oxigênio. E ele deu os itens.
100 ml, 250 ml, 150 ml, 300 ml e 200 ml. Toda vida, quando vamos resolver questões de física, química e matemática, não me canso de dizer, você retira os dados da questão para uma melhor visualização, né, do que a questão está pedindo. Então, nessa questão, os dados são: ele não pediu a molaridade, ele já deu a concentração em molaridade, que é 0,5 mol por litro. Ele não pede a molaridade, ele já deu, ó. Ó o dado aqui, ó, retirei. Ele não deu o volume. Não deu o volume, ele pediu o volume, ó. Qual o volume final? V, ponto de interrogação. Ele deu a massa do soluto, ele pegou, né, o sulfato de alumínio, pesou numa balança, e a massa desse soluto, M1, é igual a 3,42 gramas. E ele deu os dados, só que ele não deu a massa molar, porque a gente precisa da massa molar para substituir na fórmula da molaridade para se calcular o volume. Porque se numa questão ele deu molaridade, deu massa do soluto, e tem como você calcular a massa molar e pedir o volume, obviamente que você vai usar a fórmula da molaridade. Ok? Só que na questão ele não deu molaridade, massa molar do soluto. E qual é a massa molar do soluto? É a massa molecular do soluto, que você aprendeu nas aulas, né, do nosso canal aí, massa molecular. Como é que se calcula a massa molecular do sulfato de alumínio? Para você calcular a massa dessa molécula, que é a molécula do soluto, você tem que ter a massa atômica de cada elemento químico presente na molécula. E ele deu aqui, ó, a massa do alumínio, 27. Só que o alumínio aqui nessa molécula tem quantos alumínio? 2. Então, você pega o 27 vezes 2, né? Soma com a massa do enxofre, que ele deu aqui 32. Só que na molécula não tem só um enxofre, tem quanto? Como ele está entre o parêntese, esse 3 que está aqui fora vai multiplicar pelo 1 que está aqui, que não está aparecendo, mas tem um aqui. Então, 3 vezes 1, então 3 enxofre. Você pega a massa do enxofre e multiplica por 3 enxofre que está presente na molécula. E a massa do oxigênio, 16. Só que na molécula não tem só um oxigênio. Tem quantos oxigênio? 3 vezes 4, 12 oxigênio. Então, para se calcular a massa da molécula, você soma a massa de todos os elementos químicos presentes na molécula. Fazendo essa continha, alumínio 27 vezes 2, mais a massa do enxofre 32 vezes 3, mais a massa do oxigênio 16 vezes 12. Nessa operação, né, já que você sabe aí as 4 operações, você primeiro multiplica para depois somar. 27 vezes 2, 32 vezes 3, 16 vezes 12. 27 vezes 2, 54, 32 vezes 3, 96, 16 vezes 12, 192. Somando tudo, massa molar, 342 gramas por mol. Porque para quem viu a aula de molaridade, sabe que a massa molar é a massa molecular do soluto expressa em gramas por mol. Tendo todos esses dados, dá para se calcular o volume? Sim, dá. Vou demonstrar agora. Colocar aqui os dados, né, para ficar bem visível. Deu a molaridade, perguntou qual o volume, deu a massa do soluto. Nós calculamos a massa molar, 342 gramas por mol. E nós vamos utilizar a fórmula da molaridade. Massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. E vou substituir os valores. No lugar da molaridade, que ele não está pedindo molaridade, eu vou colocar o quê?
0,05 mol por litro, igual a massa do soluto, 3,42 gramas, dividido pela massa molar, que nós acabamos de calcular, 342 gramas por mol. Observe que eu estou colocando tudo no seu devido lugar. Molaridade igual massa do soluto dividido pela massa molar vezes um volume, vezes um V, que você não sabe qual é o valor. Então, no lugar do V, você não deve colocar nenhum número, até porque a questão não deu. Nesse formato, também aprendemos em aulas anteriores que abaixo do 0,05 mol por litro é mesmo que ter um número 1, dividido por 1. Isso vai facilitar a nossa resolução, porque você vai multiplicar aqui o meio pelos extremos. Vai pegar 0,05 mol por litro vezes 342 gramas por mol vezes o V. E vai multiplicar 3,42 vezes 1. Então, ó, vou multiplicar aqui 0,05 mol por litro vezes todo mundo que está aqui embaixo. Ó, 342 gramas por mol vezes V. Igual a 3,42 gramas vezes 1, que dá 3,42 gramas. Ok, meninos? Como é que a gente faz aqui? Primeiro multiplica, né? Vou multiplicar aqui, ó, 0,05 vezes 342, dá 17,1. Multipliquei 0,05 vezes 342 vezes V. 0,05 vezes 342 dá 17,1 vezes V, igual a 342 gramas. Ele está sozinho aqui, não é? Ó, não faz nada com ele, só repete aqui. Esse 17,1 está multiplicando o volume. Eu vou passar este número, 17,1, para o outro lado da igualdade, só que como ele está, né, do lado esquerdo multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar como? V é igual a 342, V é igual a 342, dividido por 17,1. Observe que esse 17,1 está multiplicando, passou dividindo quem já está do outro lado, que é o 342. V é igual a 342 dividido por 17,1 dá 0,2 litros. Então, o volume que ele está pedindo, o resultado deu 0,2 litros. Como é que eu sei que deu litros lá no final? Porque você vindo aqui nas unidades, você corta mol com mol, grama com grama, e das unidades só vai restar o litros. É por isso que é a importância de você colocar as unidades, porque quando chegar lá no final, você, qual é a unidade que está aqui? No caso aqui, ó, deu certinho, mol com mol, grama com grama, sobrou o litros. Então, o resultado, o volume dá 0,2 litros. Só que o seguinte, a questão, né, a resposta é ml, ó, 100 ml, 250 ml, 150 ml, 0, tá louco, 300 ml é 200 ml. E o volume que a gente viu, né, deu 0,2 litro. Você deve transformar para ml. 0,2 litro para ml, você multiplica por 1000, né? Para transformar em ml para litro, você não divide?
Ao contrário, litro para ml, você multiplica. Então, você pegando 0,2 litros que você acabou de calcular e multiplicando por 1000, você tem 200 ml, que corresponde ao item E. É de escola, é de Enem, Enem na cabeça, né? Então tá aí, gente, algumas questões abordando molaridade. Essa última questão cai com mais facilidade, né, nas questões de vestibulares do Enem. E eu espero que todos tenham, né, acompanhado, entendido um pouco e vejam as nossas próximas aulas. Para quem ainda não viu as anteriores, assistam, se inscrevam, curtem e comentem. E é isso, viu, meninos? Até mais, até a próxima aula, se Deus quiser.